Capítulo 111º. Contado depressa. Achei-lhe graça, e não lhe nego ainda agora, apesar do tempo passado, dos sucessos ocorridos e da tal ou qual simpatia ao rato que acho em mim. Teve graça? Não me pesa dizê-lo. Os que amam a natureza como ela quer ser amada, sem repúdio parcial nem exclusões injustas, não acham nela nada inferior. Amo o rato, não desamo o gato. Já pensei em os fazer viver juntos, mas vi que são incompatíveis. Em verdade, um rói-me os livros, outro o queijo. Mas não é muito que eu lhes perdoe, se já perdoei a um cachorro que me levou ao descanso em piores circunstâncias. Contarei o caso depressa. Foi quando nasceu Ezequiel. A mãe estava com febre. Sancha vivia ao pé dela, e 3 cães na rua latiam toda a noite. Procurei o fiscal, e foi como se procurasse o leitor, que só agora sabe disto. Então, resolvi matá-los. Comprei veneno, mandei fazer 3 bolas de carne e eu mesmo inseri nelas a droga. De noite, saí. Era uma boa hora. Nem a doente, nem a enfermeira podiam dormir com a bulha dos cães. Quando eles me viram, afastaram-se. 2 desceram para o lado da praia do Flamengo. Um ficou a curta distância, como que esperando. Fui-me a ele, assobiando e dando estalinhos com os dedos. O diabo ainda latiu, mas, fiado nos sinais de amizade, foi se calando, até que se calou de todo. Como eu continuasse, ele veio a mim, devagar, mexendo a cauda, que é o seu modo de rir deles. Eu tinha já na mão as bolas envenenadas e ia deitar-lhe uma delas, quando aquele riso especial, carinho, confiança ou o que quer que seja, me atou à vontade. Fiquei assim, não sei como, tocado de pena e guardei as bolas no bolso. Ao leitor pode parecer que foi o cheiro da carne que remeteu o cão ao silêncio. Não digo que não. Eu cuido que ele não me quis atribuir perfídia ao gesto e entregou-se-me. A conclusão é que se livrou. Capítulo 112º. As imitações de Ezequiel. Tal não faria Ezequiel. Não comporia bolas envenenadas, suponho, mas não as recusaria também. O que faria com certeza era ir atrás dos cães à pedrada, até onde lhe dessem as pernas. E se tivesse um pau, iria a pau. Capitu morria por aquele batalhador futuro. Não sai a nós, que gostamos da paz, disse-me ela um dia. Mas papai e moço era assim também. Mamãe é que contava. Sim, não sairá maricas, repliquei. Eu só lhe descubro um defeitozinho. Gosta de imitar os outros. Imitar como? Imitar os gestos, os modos, as atitudes. Imita prima Justina, imita José Dias. Já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e dos olhos. Capitu deixou-se estar pensando e olhando para mim, e disse afinal que era preciso emendá-lo. Agora, reparava que realmente era avesso do filho, mas parecia-lhe que era só imitar por imitar, como sucede a muitas pessoas grandes que tomam as maneiras dos outros. E para que não fosse mais longe, também não vamos mortificá-lo. Sempre há tempo de corrigi-lo. Ah, vou ver. Você também não era assim quando se zangava com alguém? Quando me zangava, concordo. Vingança é de menino. Sim, mas eu não gosto de imitações em casa. E naquele tempo, gostavas de mim? Disse eu, batendo-lhe na face. A resposta de Capitu foi um riso doce de escárnio, um desses risos que não se descrevem e apenas se pintarão. Depois estirou os braços e atirou-nos sobre os ombros, tão cheios de graça que pareciam velha imagem, um colar de flores. Eu fiz o mesmo aos meus e senti não haver ali um escultor que nos transferisse a atitude a um pedaço de mármore. Só brilharia o artista, é certo. Quando uma pessoa ou um grupo saem bem, ninguém quer saber do modelo, mas da obra. E a obra é que fica. Não importa. Nós saberíamos que éramos nós.
Capítulo 113º. Embargos de terceiro. Por falar nisso, é natural que me perguntes se, sendo antes tão cioso dela, não continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, continuei. Continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima palavra, uma insistência qualquer. Muita vez, só a indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais próprio a tal fim, disse-me uma senhora um dia, é ver também, e não há ver sem mostrar que se vê. A senhora que me disse isto, cuido que gostou de mim, e foi naturalmente por não achar da minha parte correspondência aos seus afetos, que me explicou daquela maneira os seus olhos teimosos. Outros olhos me procuravam também, não muitos, e não digo nada sobre eles, tendo aliás confessado a princípio as minhas aventuras vindouras, mas eram ainda vindouras. Naquele tempo, por mais mulheres bonitas que achasse, nenhuma receberia a mínima parte do amor que tinha a Capitu. A minha própria mãe não queria mais que metade. Capitu era tudo e mais que tudo. Não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Ao teatro íamos juntos. Só me lembra que fosse 2 vezes sem ela, um benefício de ator e uma estreia de ópera, a que ela não foi por ter adoecido, mas quis por força que eu fosse. Era tarde para mandar o camarote a Escobar. Saí, mas voltei no fim do primeiro ato. Encontrei Escobar à porta do corredor. Vinha falar-te, disse-me ele. Expliquei-lhe que tinha saído para o teatro, donde voltara receoso de Capitu, que ficara doente. Doente de quê? Perguntou Escobar. Queixava-se da cabeça e do estômago. Então vou-me embora. Vinha para aquele negócio dos embargos. Eram uns embargos de terceiro. Ocorrera um incidente importante e, tendo ele jantado na cidade, não quis ir para casa sem dizer-me o que era, mas já agora falaria depois. Não, falemos já. Sobe. Ela pode estar melhor. Se estiver pior, desces. Capitu estava melhor e até boa. Confessou-me que apenas tivera uma dor de cabeça de nada, mas agravara o padecimento para que eu fosse divertir-me. Não falava alegre, o que me fez desconfiar que mentia, para me não meter medo, mas jurou que era verdade pura. Escobar sorriu e disse: a cunhadinha está tão doente como você ou eu. Vamos aos embargos. Capítulo 114, em que se explica o explicado. Antes de ir aos embargos, expliquemos ainda um ponto que já ficou explicado, mas não bem explicado. Viste que eu pedi, capítulo 110º, a um professor de música de São Paulo que me escrevesse a toada daquele pregão de doces de mata-cavalos. Em si, a matéria é coxa e não vale a pena de um capítulo, quanto mais 2. Mas há matérias tais que trazem ensinamentos interessantes, se não agradáveis. Expliquemos o explicado. Capitu e eu tínhamos jurado não esquecer mais aquele pregão. Foi em momento de grande ternura, e o tabelião divino sabe as coisas que se juram em tais momentos. Ele que as registra nos livros eternos. Você jura? Juro, disse ela, estendendo tragicamente o braço. Aproveitei o gesto para beijar-lhe a mão. Estava ainda no seminário. Quando fui para São Paulo, querendo um dia relembrar a toada, vi que a ia perdendo inteiramente. Consegui recordá-la e corri ao professor, que me fez o obséquio de a escrever no pedacinho de papel. Foi para não faltar ao juramento que fiz isto. Mas hás de crer que, quando corri aos papéis velhos, naquela noite da glória, também não me lembrava já da toada nem do texto. Fiz-me de pontual o juramento, e este é que foi o meu pecado. Esquecer qualquer esquece. Ao certo, ninguém sabe se há de manter ou não um juramento. Coisas futuras.
Portanto, a nossa Constituição política, transferindo o juramento à afirmação simples, é profundamente moral. Acabou com um pecado terrível. Faltar ao compromisso é sempre infidelidade, mas a alguém que tenha mais temor a Deus que aos homens não lhe importará mentir uma vez ou outra, desde que não mete a alma no purgatório. Não confundam purgatório com inferno, que é o eterno naufrágio. Purgatório é uma casa de penhores que empresta sobre todas as virtudes a juro alto e prazo curto. Mas os prazos renovam-se, até que um dia uma ou duas virtudes medianas pagam todos os pecados grandes e pequenos. Capítulo 115. Dúvidas sobre dúvidas. Vamos agora aos embargos. E por que iremos aos embargos? Deus sabe o que custa escrevê-los, quanto mais contá-los. Da circunstância nova que Escobar me trazia, apenas digo o que lhe disse então, isto é, que não valia nada. Nada? Quase nada. Então vale alguma coisa. Para reforçar as razões que já temos, vale menos que o chá que você vai tomar comigo. É tarde para tomar chá. Tomaremos depressa. Tomamos depressa. Durante ele, Escobar olhava para mim desconfiado, como se cuidasse que eu recusava a circunstância nova, por forrar-me a escrevê-la. Mas tal suspeita não ia com a nossa amizade. Quando ele saiu, referi as minhas dúvidas a Capitu. Ela as desfez com a arte fina que possuía, um jeito, uma graça toda sua, capaz de dissipar as mesmas tristezas de Olímpio. Seria o negócio dos embargos, concluiu. E ele, que veio até aqui a esta hora, é que está impressionado com a demanda. Tens razão. Palavra puxa palavra. Falei de outras dúvidas. Eu era então um poço delas. Coachavam dentro de mim, como verdadeiras rãs, a ponto de me tirarem o sono algumas vezes. Disse-lhe que começava a achar minha mãe um tanto fria e arredia com ela. Pois aqui mesmo valeu a arte fina de Capitu. Já disse a você o que é. Coisas de sogra. Mamãezinha tem ciúmes de você. Logo que eles passem e as saudades aumentem, ela torna a ser o que era. E lhe faltando o neto... Mas eu tenho notado que já é fria também com Ezequiel. Quando ele vai comigo, mamãe não lhe faz as mesmas graças. Quem sabe se não anda doente? Vamos nós jantar com ela amanhã? Vamos. Não. Pois vamos. Fomos jantar com a minha velha. Já lhe podia chamar assim, posto que os seus cabelos brancos não o fossem todos nem totalmente, e o rosto estivesse comparativamente fresco. Era uma espécie de mocidade quinquagenária ou de ancianidade viçosa, à escolha. Mas nada de melancolias. Não quero falar dos olhos molhados, a entrada e a saída. Pouco entrou na conversação. Também não era diferente da costumada. José Dias falou do casamento e suas belezas, da política, da Europa e da homeopatia, tio Cosme das suas moléstias, prima Justina da vizinhança ou de José Dias quando este saía da sala. Quando voltamos à noite, viemos por ali a pé, falando das minhas dúvidas. Capitu novamente me aconselhou que esperássemos. Sogras eram todas assim. Lá vinham um dia e mudavam. Ao passo que me falava, recrudescia de ternura. Dali em diante, foi cada vez mais doce comigo. Não me ia esperar à janela para não espetar-me os ciúmes, mas quando eu subia, via no alto da escada, entre as grades da cancela, a cara deliciosa da minha amiga e esposa, risonha como toda a nossa infância. Ezequiel às vezes estava com ela. Nós o havíamos acostumado a ver o ósculo da chegada e da saída, e ele enchia-me a cara de beijos.